dessa vez, sem dar pro futão, cabeçada ou rasteira. O teu choro já não toca. Mas briga pela arte, meu quando me diz que minha voz tá arte melhor de Geraldo Pereira. Hoje eu tenho que continuar. Você se lembra da primeira vez que ouviu uma música que parecia falar direto com a sua alma? Aquela melodia que, de tão intensa, faz o coração acelerar e os olhos se encherem de lágrimas? E se eu te dissesse que por trás de uma das vozes mais marcantes e de um dos cavaquinhos e banjos mais emocionantes da música brasileira, existiu um homem que viveu uma vida de superação, amor, alegria, mas também de dor e despedida? Arlindo Cruz não foi apenas um sambista. Ele foi a batida do coração do Rio de Janeiro, a poesia que caminhava nas ruas, o sorriso que se tornava música. Nascido e criado em Madureira, ele cresceu cercado pela energia contagiante das rodas de samba, onde o som do pandeiro e do cavaquinho embalava sonhos e criava lendas. Desde cedo, Arlindo se destacava por algo que poucos dominavam: transformar histórias simples em hinos eternos. Ele sabia como traduzir o amor, a saudade, a luta e até as dores da vida em versos que tocavam fundo na alma de qualquer brasileiro. Mas por trás da carreira de sucesso, havia um homem que enfrentaria batalhas duras, que conheceria a glória dos palcos, e também o silêncio cruel da doença. Esta é a verdadeira história de Arlindo Cruz. Um homem que, mesmo quando a voz lhe foi tirada, continuou falando através da música que deixou para nós. Arlindo Domingos da Cruz Filho nasceu em 14 de setembro de 1958, no bairro de Madureira, coração pulsante do samba carioca. A infância dele foi marcada pelo calor das ruas, pelo cheiro de comida de domingo vindo das casas vizinhas e principalmente, pelo som que ecoava de todos os cantos, o samba. O pai, também chamado Arlindo, vivia com o cavaquinho nas mãos, tocando nas rodas de amigos. A mãe, Dona Araci Marques da Cruz, era uma mulher de fé, que embalava o filho com cantigas e orações. O pai, Arlindão Cruz, músico amador que costumava organizar animadas rodas de samba em casa. Arlindo Cruz tinha um irmão mais velho, Acir Marques Cruz, também músico, que faleceu em abril de 2019. Aos 6 anos, o pequeno Arlindo ganhou de presente do pai um cavaquinho, tornando-se ele seu primeiro professor. Naquele momento já começou a aflorar sua paixão pela música. Com apenas 7 anos, ele já dedilhava o cavaquinho com habilidade incomum para a idade. Os vizinhos diziam: esse menino nasceu com o dom do samba. E eles estavam certos. As tardes em Madureira eram uma escola viva. As conversas de botequim, as histórias contadas na calçada, as batucadas improvisadas, tudo aquilo formava o repertório que um dia encantaria milhões. Mas a vida, como sempre, tinha pressa. Ainda adolescente, Arlindo já se aventurava em rodas de samba onde tocavam os grandes nomes. E mesmo sendo só um garoto, já chamava atenção por sua maneira única de tocar e compor. O menino de Madureira estava prestes a transformar seu talento em profissão, e o Brasil ainda não fazia ideia do gigante que estava nascendo. A transição da adolescência para a juventude foi marcada por coragem e música. Arlindo Cruz já não era apenas o menino que tocava bem nas rodas de Madureira, ele era presença garantida, respeitado pelos mais velhos e admirado pelos da sua idade. Com o cavaquinho simples, já surrado pelo tempo, ele levava melodias que arrancavam aplausos e sorrisos. Foi nesse período que ele conheceu mestres que se tornariam referências para sempre: Candeia, Zeca Pagodinho, Sombrinha, Almir Neto. Em cada conversa, em cada ensaio improvisado, ele absorvia mais conhecimento. Arlindo sabia ouvir, e isso fez dele não só um músico, mas um contador de histórias através das notas. O primeiro grande passo veio quando foi convidado para integrar pequenos grupos de samba que tocavam em bares e festas. O cachê era modesto, às vezes só a comida e a bebida, mas para ele aquilo não importava. O que importava era viver daquilo que amava. A vida, porém, exigia sacrifícios. Ele fazia pequenos trabalhos para complementar a renda, mas o cavaquinho estava sempre por perto. E no fundo Arlindo sabia, era só o começo. Logo, um convite inesperado mudaria tudo e o colocaria no caminho da história do samba brasileiro. O ano era o início da década de 1980, e o samba vivia uma fase de efervescência. Novos talentos surgiam, mas conquistar espaço não era fácil. Foi então que Arlindo Cruz recebeu um convite que mudaria seu destino: integrar o grupo Cacique de Ramos, reduto sagrado do samba carioca. O Cacique não era apenas um bloco carnavalesco, era um ponto de encontro de alguns dos maiores sambistas do país.
Ali, ele teve contato direto com nomes como Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Bete Carvalho e tantos outros que ajudariam a moldar a sua carreira. As rodas de samba no Cacique eram lendárias, e Arlindo, com seu cavaquinho preciso e criatividade nas harmonias, começou a se destacar. Bete Carvalho, já uma madrinha para muitos talentos, foi uma das primeiras a reconhecer nele algo especial. Sua recomendação e apoio abriram portas para gravações e participações em shows importantes. Arlindo não só tocava, ele compunha. E suas letras, carregadas de poesia e verdade, chamaram atenção no meio musical. O garoto de Madureira começava a deixar de ser apenas um nome promissor para se tornar uma voz definitiva do samba. E o melhor ainda estava por vir, um convite para integrar um dos grupos mais respeitados do país. Entrar para o Fundo de Quintal no final dos anos 1980, foi como alcançar o Olimpo do samba. O grupo já era referência absoluta, com um repertório que embalava festas, bares e casas de show em todo o Brasil. Para Arlindo Cruz, era a chance de mostrar seu talento para o país inteiro, lado a lado com músicos que admirava desde adolescente. No palco, Arlindo era pura entrega. Seu cavaquinho tinha um timbre inconfundível, e suas harmonias pareciam conversar com o público. Mas não era só a técnica, ele tinha carisma. Entre um acorde e outro, conquistava corações com um sorriso tímido e histórias divertidas sobre a vida no subúrbio. Como compositor, viveu anos férteis. Canções como O Show Tem Que Continuar, Seja Sambista Também, e Coisinha do Pai, se tornaram verdadeiros hinos. Suas letras falavam de amor, resistência, alegria e dor, sentimentos universais que tocavam fundo em quem ouvia. O sucesso trouxe viagens, programas de TV, discos premiados e reconhecimento da crítica. Mas, acima de tudo, trouxe a certeza de que aquele menino de Madureira havia realizado o sonho, levar o samba de raiz para todo o Brasil, sem perder a essência. No entanto, por trás dos aplausos e luzes, a vida de Arlindo começava a cobrar o preço de uma rotina intensa de shows e compromissos. Os anos de estrada cobraram um preço alto. No início, eram apenas sinais discretos, um cansaço fora do comum, pequenas falhas de memória, dores persistentes nas pernas. Arlindo, sempre apaixonado pelo que fazia, ignorava os sintomas, acreditando que tudo era apenas fruto da correria da agenda lotada. O samba, no entanto, exige muito do corpo. Horas de pé no palco, viagens longas, ensaios que atravessavam madrugadas. Ele, que sempre se entregou de corpo e alma à música, começou a sentir que algo estava diferente. Mas, como tantos artistas, preferiu não parar. Os amigos mais próximos percebiam que o ritmo estava puxado demais. Entre um show e outro, ele já não tinha o mesmo fôlego para as rodas de samba improvisadas, e às vezes preferia o silêncio à conversa animada. Ainda assim, ninguém imaginava que aqueles sinais eram o prenúncio de um momento que mudaria sua vida para sempre. E então, em uma manhã que parecia comum, tudo se transformou em um instante. Era uma sexta-feira comum, e Arlindo se preparava para mais um compromisso musical. O sol entrava pela janela, e ele parecia tranquilo, mas carregava no corpo aquele cansaço acumulado que já o acompanhava há meses. No entanto, por volta do meio da manhã, algo mudou repentinamente. Uma tontura intensa, seguida de uma sensação estranha, tomou conta dele. A fala começou a falhar, o lado do corpo perdeu força, e um silêncio pesado se instalou na casa. A família percebeu de imediato que não era algo simples. O socorro foi chamado às pressas, e em poucos minutos Arlindo já estava a caminho do hospital. Os médicos confirmaram, ele havia sofrido um acidente vascular cerebral, um AVC grave que exigia atendimento urgente. Enquanto era conduzido para a emergência, a notícia se espalhava rapidamente pelo meio artístico. Colegas e fãs ficaram em choque, incapazes de acreditar que aquele homem tão cheio de vida estava agora lutando pela própria sobrevivência. A partir dali, começava a fase mais difícil da vida de Arlindo Cruz, uma batalha que se estenderia por anos. Os dias seguintes ao AVC foram de incerteza. Arlindo ficou internado por semanas, cercado por aparelhos e pelo olhar aflito da família. Cada visita dos médicos trazia novas informações, mas também novos desafios. O diagnóstico era duro, o AVC havia sido extenso, comprometendo movimentos, fala e até a capacidade de se alimentar sozinho. A vida que ele conhecia mudará para sempre. Os amigos do samba se uniram em correntes de oração, e as redes sociais se encheram de mensagens de carinho.
Shows foram dedicados a ele, e artistas de todas as gerações fizeram questão de lembrar sua importância para a música brasileira. A reabilitação começou de forma lenta e dolorosa. Sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e tratamentos constantes passaram a fazer parte da rotina. Mesmo sem poder cantar como antes, Arlindo mostrava nos olhos a mesma paixão que o moveu durante toda a vida. A família, incansável, transformou a casa para receber o músico com todo o cuidado necessário. O amor que o cercava era tão grande que mesmo nas limitações, ele encontrava forças para seguir. Mesmo longe dos palcos, Arlindo Cruz nunca deixou de ser presença marcante no coração dos brasileiros. As redes sociais administradas pela família mostravam fotos e pequenos vídeos dele, sempre recebendo carinho, flores e mensagens de fãs emocionados. Seu sorriso tímido e olhar doce se tornaram símbolo de resistência e amor pela vida. A cada aparição, mesmo breve, a comoção era imediata. Muitos viam nele a prova viva de que a música vai além da voz e que o talento não morre com as dificuldades físicas. Nos últimos anos, sua saúde exigia cuidados constantes. O corpo já fragilizado enfrentava internações recorrentes, mas a fé e a força da família o mantinham firme. O Brasil acompanhava, à distância, essa história de luta e ternura. E mesmo sem saber, muitos pressentiam que o fim dessa jornada se aproximava. No último dia 8 de agosto de 2025, o Brasil acordou com a notícia que ninguém queria ouvir: Arlindo Cruz havia falecido, aos 66 anos. A comoção tomou conta das redes sociais, dos programas de TV e dos corações de todos que acompanharam sua trajetória. Velado na quadra da Império Serrano, e sepultado no cemitério Jardim da Saudade, Sulacap, Rio de Janeiro, o sambista recebeu homenagens de artistas, amigos e fãs. Entre choros e sorrisos, histórias sobre sua generosidade, seu talento e seu amor pelo samba eram compartilhadas. Flores, bandeiras de escolas de samba e instrumentos musicais enfeitavam o espaço, como se o próprio ambiente cantasse uma última canção para ele. Arlindo partiu, mas deixou uma obra que nunca será esquecida. Suas composições continuarão embalando rodas de samba, desfiles de carnaval e momentos de alegria por muitas gerações. O menino que um dia sonhou com a música conseguiu mais do que sucesso. Conquistou o respeito, a admiração e o carinho eterno de um país inteiro. E assim, o som do seu cavaquinho ecoará para sempre, lembrando que a vida, como o samba, é feita de altos e baixos, mas sempre com ritmo e emoção. Se a música de Arlindo já embalou algum momento da sua vida, deixe seu comentário com a sua lembrança mais especial. E se essa história tocou seu coração, curta e compartilhe para que o legado dele continue vivo. Tchau, gente! Até o próximo vídeo!